E se o nosso corpo estivesse tentando nos dizer alguma coisa o tempo todo? Sabe? E se cada sintoma, cada cansaço, cada desconforto não fosse só um problema? E se fosse, na verdade, uma mensagem? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar fundo na linguagem secreta das nossas células e descobrir uma abordagem que busca, justamente, ouvir e responder esse chamado. É aquela sensação, né? Aquela coisinha lá no fundo que avisa que algo não está 100%. É quase um sussurro. Muitas vezes, por mais que se tente, parece que aquela vitalidade de verdade, aquela energia plena, está sempre um pouquinho fora do nosso alcance. É um ponto de partida que, olha, muita gente conhece bem de perto. E esses sussurros, eles não ficam só no sentimento, não. Eles aparecem de formas bem reais. É aquela fadiga constante que, nossa, nem um balde de café parece resolver. A pele que fica meio sem vida, sem viço. O humor que sobe e desce sem aviso. A dificuldade para controlar o peso. Aquela sensação de que o corpo está meio travado. O ponto-chave aqui é que essas não são queixas isoladas. São sinais. Sinais de um desequilíbrio lá no fundo, um verdadeiro pedido de socorro silencioso. Ok, então vamos mergulhar nisso. A primeira parte da nossa jornada é justamente entender que esses sintomas não são o problema final. Muito pelo contrário, eles são o começo da conversa. É o jeito que o nosso corpo encontra para, sabe, chamar atenção. E aqui está o pulo do gato. A saúde e também a doença começa lá nas células. Pensa só, uma noite mal dormida pode ser, na verdade, uma célula pedindo magnésio para conseguir relaxar. Uma gripe que não larga do pé pode ser um sistema imune implorando por mais vitamina D. Nós estamos falando de uma comunicação em nível molecular. E se a conversa toda acontece no nível celular, faz todo sentido que a resposta também precisa estar lá, não é mesmo? E é isso que nos leva para a segunda parte, uma verdadeira mudança de paradigma. Em vez de só silenciar o sintoma, a ideia é ir atrás da causa raiz, lá dentro das células. E o nome para essa abordagem é ortomolecular. O termo, que foi criado pelo brilhante químico Linus Pauling, pode parecer complexo, mas a ideia por trás é incrivelmente lógica. Significa basicamente dar ao corpo a molécula certa, na quantidade certa e no lugar certo. É fornecer ao organismo exatamente os blocos de construção que ele precisa para funcionar em perfeita harmonia. Simples assim, e muito profundo. E aqui a gente consegue ver o contraste de um jeito bem claro. De um lado, uma abordagem que muitas vezes só gerencia o sintoma, como colocar um curativo. Do outro, uma que pergunta, peraí, por que essa ferida apareceu em primeiro lugar? A abordagem ortomolecular enxerga o corpo como um todo, um sistema integrado, e busca uma coisa, restaurar o equilíbrio que foi perdido. Agora, um ponto super importante. Isso aqui não é uma moda passageira, viu? Por isso, vamos para a nossa terceira sessão, que mostra como tudo isso está profundamente enraizado na bioquímica e na ciência de verdade. A ciência nos aponta alguns culpados que agem nas sombras por trás de muitos desequilíbrios. Os radicais livres, o estresse oxidativo e a tal da inflamação crônica. Pense neles como os grandes vilões por trás do envelhecimento precoce e de muitas das doenças modernas. E a terapia ortomolecular atua diretamente para combater esses vilões. E se a nutrição ortomolecular é o mapa, os nutracêuticos clínicos são as ferramentas avançadas. Pensa na curcumina, que vem da cúrcuma, ou no ômega 3. A gente não está falando de suplementos genéricos, mas de compostos de altíssima potência, usados de forma estratégica e terapêutica para acelerar a correção desses desequilíbrios. Isso nos leva a um ponto que é simplesmente fundamental e que vamos ver aqui na nossa quarta sessão. Não existe fórmula mágica, não existe uma receita de bolo que sirva para todo mundo. A jornada é profundamente pessoal, porque a bioquímica de cada um de nós é única como uma impressão digital. E o processo é muito metódico. Tudo começa com uma escuta profunda da história de cada pessoa. Depois, um diagnóstico molecular com exames específicos para mapear as necessidades reais do corpo. E só então, com base em todos esses dados, é que um plano totalmente personalizado é traçado. É ciência de precisão aplicada à saúde de cada um. A teoria é fascinante, sem dúvida. Mas o que realmente inspira, o que toca de verdade, são os resultados. São as transformações reais. São as histórias de pessoas que redescobriram a própria vitalidade. Essa citação, por exemplo, resume perfeitamente a experiência. Veja bem, não se trata apenas de curar uma doença. Trata-se de resgatar a qualidade de vida, a energia, a alegria de viver o dia a dia plenamente. É uma mudança que a gente sente na alma. E essa não é uma experiência isolada, um caso raro. Este número, mais de 10.000 pacientes atendidos, demonstra a solidez e a experiência por trás da abordagem.
Cada número desses representa uma história de transformação, construindo um legado de confiança e de resultados. Então, o que se pode esperar no fim das contas? A promessa é de uma energia de verdade, vibrante e sustentável. Uma saúde mental e emocional fortalecida. Um sistema imunológico blindado. Uma beleza que nasce da saúde das células. E talvez o mais importante, uma prevenção ativa contra doenças crônicas, resultando numa profunda qualidade de vida. E assim, a gente chega à mensagem central. Longe de ser apenas uma moda, o que vimos aqui é a aplicação da ciência bioquímica para promover uma verdadeira restauração do corpo. É, de fato, um renascimento bioquímico, de dentro para fora. Eu finalizo esta análise com uma pergunta para a gente pensar. E se aquele estado de saúde, mais ou menos, não for o nosso destino? E se houver um nível de vitalidade e bem-estar que a gente ainda nem explorou? A resposta pode estar em, finalmente, ouvir e entender o chamado do corpo.